Cheguei! Oi, pessoal! Eu já vou perguntando diretamente ao assunto. Gente, quantas vezes vocês receberam a primeira fatia de bolo? E quantas vezes vocês deram a primeira fatia de bolo? E quantas vezes você esperou receber a fatia de bolo e não receberam? Eu vou fazer aqui uma ilustração bem objetiva. Vamos supor que meu aniversário pedi pra fazer um bolo de 1 quilo pra mim. E na minha festa, dentre tantas pessoas, tem, digamos que minha melhor amiga ou minha filha, enfim. Vou colocar aqui, minha melhor amiga e meu marido. E aí eu pego a primeira fatia e eu dou pra minha melhor amiga. Como que meu marido vai se sentir? A gente é um só, a gente é parceiro. E eu não dei a primeira fatia pra ele. Ele pode até não verbalizar na hora que ele não ficou legal, que tipo, mas ele vai sentir. Ele talvez externalize esse sentimento de exclusão no privado depois. Mas ele vai sentir. Por mais que na hora ele leve na esportiva, ele leve na brincadeira, ele sorria, né? Mas não será legal. Mas aí, se eu percebo que não foi legal o fato de eu não ter dado a primeira fatia pra ele, eu vou falar assim, amor, não sei se você ficou chateado, mas não se preocupa não. A fatia de bolo que eu tirei só tinha 100 gramas. Tá aqui as outras 900. E aí? É a mesma coisa, gente. Eu dei o resto do bolo todo pra ele. E eu só dei 100 gramas pra menina, pra minha melhor amiga. Gente, não é sobre o bolo. É sobre a honra. Vocês entenderam? E o que é que eu tô querendo dizer com relação ao bolo? Eu não tô querendo falar de bolo. Eu tô falando de o que é que a gente faz com o bolo de todos os dias. Porque todos os dias a gente recebe um bolo. É 1 quilo de bolo por dia. E o que é que a gente faz com essa primeira fatia? Pra quem que a gente dá essa honra da primeira fatia? Muito provável que seja para redes sociais, para WhatsApp, para Instagram, para trabalho, para contas, para problemas, para reclamações, para escola de filho, para uma infinidade de coisas. E Deus fica onde? Nas 900 gramas, né? Então, e aí isso é com a gente, réis mortais, a gente se sente mal. Mas aí quando a gente faz com o Todo-Poderoso, é como se não fosse nada. E eu nem tô falando aqui de devocional, de arrumar, de fazer, porque nem sempre eu sei que na correria do dia a dia a gente tem tempo ou dá o ritmo de vida, a rotina mesmo, às vezes não dá, é correria, é escola de criança, acordou na hora, atrasou, e aí tem que preparar mochila, café da manhã, enfim, eu sei que nem sempre dá. Louvado seja Deus as pessoas que conseguem pegar esse tempo e transformar num devocional, que tem rede de apoio para te ajudar, para ir lá e fazer para você ter esse momento com Deus. Perfeito, perfeito. Mas a maioria das pessoas não tem essa predisposição desse tempo. Eu tô falando da primeira fatia, você ali acordou, o celular tocou, você despertou sozinha, abriu os olhos, sentiu o fôlego de vida. Respira, gente, respira. Isso é o sopro da vida. Isso é vida, gente. Não é só respiração. Isso é o começo e o fim da vida. É Deus soprando de novo nas suas narinas, te dando vida. É só agradecer. Obrigada, Senhor, por eu estar viva mais uma vez. Nesse momento que você... Tem pessoas buscando esse fôlego e não encontra. Ou dando o último fôlego da vida. Ou precisando de aparelho para que isso aconteça. E você tá ali, respirando para novamente ir para a luta, para novamente continuar. É disso que eu estou falando, a primeira fatia. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter me permitido acordar, obrigada pela saúde, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada pela oportunidade. Guarda meus pensamentos, guarda minha língua, segura na minha mão, me ajuda nesse dia, que eu possa alcançar com a minha luz, com a minha paz, com a tua graça, que eu alcance pessoas no meu caminho que me acrescentem, e as que não me acrescentem, que eu não possa absorver. Enfim, gente, entrega a primeira fatia. E aí, com as 900 gramas, 900 gramas realmente é o resto que você dá para o resto. Mas o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Eu tô falando pra vocês, tá cortando pra mim, tá? É uma faca de 2 gumes, corta de lá pra cá. É a primeira fatia do bolo, gente, tá? Vou usar outra ilustração aqui. Vamos supor que você juntou dinheiro, ou recebeu um prêmio, ou ganhou uma viagem, sei lá, você vai viajar. Você ganhou aí por algum motivo na vida
Você ganhou uma viagem de 15, 20, 30 dias, não importa o tempo. Você ganhou uma viagem para uma casa num lugar que você queria muito viajar para esse lugar, você acha incrível, você estava precisando de viagem para descansar. Ah, tá aqui, ó, com tudo pago. Tudo pago para você. Você só vai ter que preparar as coisas, preparar a sua comida, pedir um Uber ou ir dirigindo. Você vai ter que fazer aquilo que tá ao seu alcance. Mas assim, a despesa da viagem tá quitada. Tá aqui, ó. Vai. Você só precisa fazer aquilo que você consegue. O que você não conseguir, deixa com a pessoa, ou com o orçamento, ou com o hotel, ou com a chácara, sei lá, pra onde você vai, o destino final pra onde você vai. Só que aí você chega lá, a parede tá pintada de roxo. Nossa, e você odeia roxo. Roxo é a pior cor que você já viu na vida. Você detesta roxo. O que você vai fazer? Você vai contratar um pintor pra tirar o roxo e botar o marfim, porque é a sua cor preferida? Você vai. Aí você chega na sala, você percebe que tem um sofá de canto. Você acha brega. Você olha aquilo ali de, meu Deus, que sofá brega. O que você vai fazer? Você vai numa loja de móveis trocar o estofado? Aí você chega na cozinha, vai observar o que tem lá pra você preparar as refeições, enfim, você vai curiar a casa. E aí você chega lá, você encontra um aparelho de jantar muito antigo, uma porcelana muito antiga. E aí você fala, meu Deus, que coisa velha. O que você vai fazer? Você vai numa loja comprar um novo aparelho de jantar pra você servir as refeições e você vai usar aquele, enfim. E aí você vai em vários cômodos da casa e você encontra várias coisas que não é legal pra sua realidade na sua casa, entendeu? E aí o que você faz? Você faz uma reforma nesse ambiente? Não, né? Por que que você não vai mudar tudo? Porque é só uma viagem. Eu não sei se alguém já pegou aonde eu quero chegar. Porque é só uma viagem. A parede que incomodaria não me incomoda mais, porque você deixou de dar importância para aquela parede roxa. O aparelho de jantar que você não compraria, que você achou muito retrô. Você vai fazer suas refeições sem se importar com isso, porque você deixou de dar importância para o aparelho de jantar. O sofá vai começar a ser confortável, vai começar até te servir de alguma forma, porque você deixou de se importar que ele era brega, e por aí vai, gente. E eu não tô falando de casa, vocês sabem, né? Que eu não tô falando de aparelho de jantar, eu não tô falando de parede, eu não tô falando de sofá. Isso são pessoas, tô falando de pessoas. E essa viagem que você ganhou é a vida. É a vida, gente. Isso aqui é uma grande viagem. E se tem uma certeza que independente de religião, independente da sua religião, isso nasce cravado na alma de qualquer ser humano, é que todos nós vamos desviver. Que todos nós vamos partir. Isso aqui é uma viagem. Uns partem mais cedo, outros mais tarde, outros parecem que nunca vai partir, outros partem e a gente nem entende por quê que tão cedo. Mas é um fato. Isso não importa, mesmo o ateu, o ateu tem a certeza de que vai acabar. Não é pra sempre. Isso aqui é só uma passagem, gente. Nada disso aqui é pra levar. A gente só deixa o legado. Ao contrário de levar, a gente só deixa. A gente deixa tudo. A gente não leva nada. A gente não leva a saúde, a gente não leva as roupas, a gente não leva os bens, a gente não leva os filhos, a gente não leva nada. Entendeu? Então, assim, se na sua vida, nessa viagem, aproveita, gente, vai viver. Vai viver essa viagem incrível, essa oportunidade incrível que... Ah, mas a minha vida é difícil. Porque talvez você esteja se importando com a parede roxa, com um aparelho de jantar antigo, com um sofá brega. Pega tudo isso e dissimula tudo isso. Resiliência. Aprende a conviver com as pessoas da cor feia. Aprende a conviver com as pessoas do comportamento brega. Do comportamento que não condiz com a sua realidade. Aprende a conviver com umas pessoas com pensamento que não evolui, que não cresce. É só aprender a conviver e ignorá-las, entendeu? E aproveitar a viagem. Gente, aproveitem a viagem. E essa viagem que você ganhou por 30 dias, possa ser que de repente você precise voltar antes. E aí, se você passou essa viagem inteira reclamando da parede e xingando o sofá, não, eu não vou nem sentar nesse sofá porque ele é muito brega. Ah, não quero nem comer nisso aí, vou comer fora. E você deixa de aproveitar porque você começa a reclamar mais do que aproveitar a viagem.
Isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Gente, vivam. E vivam esses detalhes, as pessoas, as coisas, os problemas são só detalhes da viagem. Você não precisa mudar a cor da parede. Você só precisa deixar de se importar com ela. O importante é que a parede existe. O problema é quando a parede cair. Aí você tem que contratar um pedreiro para levantar a parede, né? Mas enquanto a parede estiver de pé, a cor da parede é o de menos, gente. Entendeu? É o de menos. Então, gente, aproveitem a viagem, tá? Porque é uma única oportunidade que a gente tem. E não estrague a sua viagem por conta de pessoas, de coisas. E é isso. Entendeu? Jesus, ele sabia quem era Judas. Ele sabia quem era Judas, mas ele em momento nenhum o confrontou. Faz isso, gente. Você sabe que a pessoa, sabe, só se saia. Só sai de perto, só não se mistura. Mas não confronta, não questiona. Entendeu? É a vida, gente. É a vida. E essa é a mensagem que eu quero trazer pra vocês hoje. A gente, muitas vezes, a gente planta esperando colher os frutos, mas nem toda árvore é frutífera. Então vai ter coisas que você vai plantar que não é sobre você, é sobre o outro. Entendeu? Nem sempre você vai colher, porque, mais uma vez, nem toda árvore dá fruto. Às vezes ela só dá sombra. Às vezes você vai plantar essa árvore para dar sombra para o outro. Entendeu? Não é sobre você. Às vezes é sobre o outro. E se a sementinha que você plantou lá atrás esperando dar fruto só estiver dando sombra? E tiver pessoas nessa sombra? O que você vai fazer? Você vai cortar a árvore? Porque ela não tá dando o fruto que você esperou, mas tá dando o fruto que o outro precisa? Ai, gente, a vida é tão incrível. Se a gente aprender a colocar Deus acima de todas as coisas, se a gente aprender a dar a primeira fatia do bolo todos os dias pra Ele, a vida fica tão leve, a vida fica mais compreensível, mais fácil. E é isso, gente. A vida é uma grande viagem. Tudo daqui é pra usar aqui. Nada é pra levar. Tudo é pra deixar aqui. Então, já que tudo é pra deixar aqui, deixe sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário educado. E é isso. Beijo, tchau, fui!